Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre os princípios específicos do direito do trabalho. Não se esqueçam que o objetivo aqui desse vídeo nada mais é do que trazer um resumo, tá? De forma a complementar o estudo de vocês. Então vamos lá. Princípio, parafraseando aqui Bandeira de Mello, é o mandamento nuclear de um sistema. Eu gosto muito do conceito também trazido por Feliciano, que diz que os princípios são as vigas mestras do ordenamento jurídico. Certo? Aqui no âmbito do direito do trabalho, princípio mais basilar, o princípio mais básico, é o princípio da proteção ao trabalhador. Por quê? Qual que é a ideia? Veja, não se esqueçam, né, que a princípio, uma relação de trabalho, ela é formada por partes desiguais, certo? Empregador e empregado. Né? Existe essa disparidade, existe essa assimetria, seja numa perspectiva aí informacional, seja até numa perspectiva de vulnerabilidade econômica. Né? O fato é de que o trabalhador ele é tido como hipossuficiente. Em decorrência disso, é que o Estado acaba intervindo nessa relação jurídica firmada entre privados, né? É o famoso fenômeno da publicização do direito do trabalho, de acordo com Voller, com o objetivo de criar aqui um equilíbrio nessa relação jurídica, né? Trazendo aí benefícios, regras que devem ser observadas por ambas as partes, em especial pelo empregador, certo? Então esse é o princípio básico, proteção ao trabalhador. Desse princípio, né, de acordo inclusive com Plá Rodrigues, decorrem 3 subprincípios que também são de suma importância e veremos cada um deles agora. Primeiro subprincípio, de acordo com o Plá Rodrigues, é o subprincípio da circunstância mais vantajosa, isto é, da prevalência da condição mais favorável ao empregado. Então vejam só, qual que é a ideia aqui? Toda e melhor circunstância, né, em que o empregado estiver dentro de uma relação de trabalho deverá prevalecer. Veja, essa condição mais vantajosa, ela pode ser inserida no contrato de trabalho, né, mediante um contrato, um aditivo contratual expresso, né, de forma expressa, escrita, ou ainda de maneira tácita. Se for tácita, há necessidade de que exista aí uma certa habitualidade para melhor circunstância incorporar ao contrato de trabalho. Exemplo, vamos supor que o empregador, né, diante aí da baixa demanda, vamos supor, de serviço, acabe por reduzir temporariamente, a princípio a ideia seria essa, a jornada de trabalho do empregado, mas sem alterar o seu salário. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, passa a trabalhar 6 horas por dia. E essa situação perdura durante alguns meses. Vamos supor que ele, sei lá, esteja na empresa há 3 meses, de repente houve essa redução e ele permanece mais 5, 6 meses exercendo e cumprindo uma jornada de 6 horas por dia e posteriormente o empregador queira restabelecer aquela jornada admissional. Se isso vier a acontecer, tenha certeza que o empregador ele precisa ou proporcionalmente reequilibrar, né, o salário, né, levando em consideração mais 2 horas por dia, ou ainda pagar 2 horas extras, certo? Isso em decorrência da incorporação da melhor condição ao contrato de trabalho. O segundo subprincípio é o da norma mais benéfica. Isso significa dizer o quê? Quando houver conflito entre as fontes que irão reger determinado contrato de trabalho, deverá prevalecer a fonte, a norma mais benéfica ao empregado. Por isso que eu até posso falar a vocês o seguinte, que o direito do trabalho despreza aquela hierarquia das normas aí que vocês já conhecem. Tá? De toda sorte, aqui cabe uma ressalva, em decorrência do advento da reforma trabalhista, temos o artigo 611-A da CLT, que diz que em certas circunstâncias o negociado irá prevalecer sobre o legislado. Né? E daí podemos presumir que mesmo o negociado,
não sendo tão benéfico ao empregado, ele acabará por prevalecer em detrimento ao legislado. Outro ponto que merece destaque também é o artigo 620 da CLT, que diz o seguinte: sempre quando houver conflito entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho irá prevalecer. São essas as dicas aí com relação a esse segundo subprincípio. O outro subprincípio é o do indúbio pro mísero, indúbio pro operário. Mas veja que, diferentemente, né, do processo penal, nós não tratamos esse princípio numa perspectiva processual, que na dúvida eu condeno ou deixo de condenar, né, uma das partes. Não é essa a ideia. Aqui se aplica com relação ao alcance da interpretação da norma. Ou seja, quando o intérprete estiver, né, diante de uma norma que comporte mais do que uma interpretação, ele sempre deverá optar por aquela que seja mais benéfica, mais favorável ao trabalhador, né, pois se trata aí da parte hipossuficiente. Além do princípio da proteção ao trabalhador e os seus respectivos subprincípios, existem outros de extrema relevância aqui no âmbito do direito do trabalho. Um desses princípios, que merece destaque, é o princípio da primazia da realidade, que diz o quê? Que vale os fatos em detrimento aos documentos. O que importa é o que aconteceu no mundo real e não aquilo que está meramente escrito. Qual que é a ideia? É proteger o trabalhador que se encontra, né, num frequente estado de sujeição. Muitas vezes o empregador impõe a assinatura de documentos, muitas das vezes documentos fraudulentos, e o empregado não tem outra opção, outra saída, senão assiná-los, certo? Então, essa é a ideia. O que vale é o que aconteceu no mundo real. A exemplo disso, né, temos inúmeras fraudes praticadas aí por empregadores, como, por exemplo, a pejotização, né, cartões ponto britânicos ou outros cartões pontos manipulados que não correspondem à real jornada cumprida, exercida pelo empregado, pelo trabalhador, e é por isso que esse princípio ganha tamanha relevância aqui no âmbito do direito do trabalho, certo? O que vale de fato que aconteceu no mundo real e não aquilo que está na documentação. Outros princípios específicos, o princípio da intangibilidade salarial, né, que veda qualquer espécie de desconto no salário do empregado. Né. Para isso, o empregado tem que consentir, tem que anuir, à exceção daqueles descontos legais, imposto de renda, né, INSS. E também temos o princípio da irredutibilidade salarial, que significa dizer que o salário não poderá ser reduzido, né? A ideia é conferir uma certa estabilidade ao empregado, sobretudo nas parcelas em que ele irá prover a sua subsistência. O princípio da continuidade da relação de emprego decorre da própria natureza humana, né, de que o homem busca as relações de forma duradouras, especialmente uma estabilidade naquelas relações jurídicas em que figura como parte, especialmente daquelas relações jurídicas em que ele acaba por prover o seu sustento. Então, com base nesse princípio é que a gente tem a ideia de que a relação de emprego ela tende a ser por prazo indeterminado. Tanto é que quando o contrato de trabalho for por prazo determinado, a exigência de que ele seja escrito, pois se presume que o contrato de trabalho vigore por prazo indeterminado. Além disso, esse princípio ele também visa inibir as dispensas discriminatórias, tanto é que temos a súmula 212 do TST, que imputa o ônus da prova ao empregador com relação à modalidade do término do contrato de trabalho. Então é isso, a gente sabe que tem outros inúmeros princípios, como por exemplo da indisponibilidade, da irrenunciabilidade, os direitos trabalhistas, mas por hora vale a pena o estudo dessas aqui. Valeu, galera, até mais, até uma próxima.